Bem-vindo ao nosso seminário sobre a guerra espiritual. Nós temos falado bastante sobre a obra da cruz, como Jesus venceu. Foi através do derramamento do sangue que nossos pecados foram pagados, foram redimidos. E nós temos esse certificado, essa procuração para ser livre. Nós podemos sair daquela escravatura do pecado e domínio de Satanás na nossa própria vida. Eu sei que eu repito muito sobre a importância do sangue de Jesus, mas nós temos que saber que é a única forma que nós podemos ficar firmes contra o nosso inimigo e vencer em cada batalha. A batalha não pertence de nós, pertence ao Senhor, é dependente daquilo que Ele fez. Por isso nós temos que saber, com certeza, a nossa base da vitória. Hoje eu quero falar sobre o derramamento do sangue de Jesus. Em Gálatas 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. É interessante que diz no madeiro, porque não podia ser por outro meio. Não podia ser por enforcamento, nem por lança, nem por espada. Não podia cortar a cabeça. Ele não podia ser apedrejado. Tinha de ser pendurado na madeira, porque foi através da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que causou todo o problema. É a escolha do homem desobedecer do Senhor e pegar naquela árvore, o fruto dessa árvore, e comer. Esse ato de desobediência, sendo através daquela árvore, tinha de dar aquele círculo inteiro, voltar à árvore, e sobre a árvore, sobre o madeiro, que ele tinha de ser crucificado para que o seu pecado, o pecado da árvore, seja pendurado agora na árvore. Okay? Então é voltar aquele ciclo, voltar ao princípio, resolver o problema desde a raiz. E esse derramamento, esse ato na madeira, na sua crucificação, foi a única forma de quebrar a maldição. Agora vamos ver que neste derramamento do sangue, porque o sangue simboliza vida, representa a vida da pessoa. E quando o sangue é derramado, é dar a nossa vida, né? E Jesus deu a sua vida, o seu sangue foi derramado. E o seu sangue foi derramado 7 vezes, diz a Escritura. 7 vezes. Por que 7 vezes? 7 é o número de perfeição, mas mesmo assim, 7 vezes em que cada vez simboliza outra aflição humana, outra consequência desta maldição. A primeira derramamento do sangue aconteceu no jardim de Getsemane. Neste momento ele estava naquela angústia, aquela luta interior, sabendo que aquilo que ele ia fazer, aquela morte prevista, aquele plano divino para a salvação de toda a humanidade, custava não somente a sua vida, mas o seu relacionamento com Deus. Ele sabia que naquele momento, por causa do pecado, que o seu pai ia virar as costas, abandoná-lo. Aquela angústia de ser rejeitada. Também esse momento ele estava naquela angústia porque um dos seus melhores amigos, com quem que ele tinha investido tanto a sua vida, ia trair o Filho de Deus. Então aquela angústia, aquele sentimento de ser traído, de rejeição, tudo caiu sobre ele naquele jardim. Por isso ele diz ao Senhor: se for possível, tira essa causa de mim. Mas não a minha vontade, mas a tua seja feita. Aquele momento, aquele suar, se transformou em sangue. Aquela angústia, aquelas veias assim arrebentaram e derramou sangue naquele tempo de oração. Essa foi a primeira vez.
Se nós estamos a passar por essa situação de angústia, de traição, de rejeição, lembre-se que Jesus levou isso sobre si mesmo. E nós podemos ter aquela aceitação, aquele lugar na sua presença. Segundo aspecto do derramamento do sangue, ele foi levado ao tribunal dos saduceus e dos fariseus. Eles bateram nele. A Bíblia diz também, quando ele foi apresentado ao Piloto, o Piloto mandou ele a ser chicoteado. E essas chicotes assim, tinha aqueles pedaços de osso e de metal. E quando foi chicoteado, arrancavam pedaços da sua carne. Em Isaías 53 diz que ele foi moído. Moído é como carne de pecado. Né? Diz que o seu era tão horrível que eles tinham de virar as suas cabeças. Não podiam ver porque o seu corpo foi tão moído, tão moído. Aquelas pisaduras. A Bíblia diz em 1 Pedro 2, 24, que pelas suas pisaduras, aquelas feridas, pelo chicote, que nós recebemos a cura. Às vezes nós não associamos o acto de redenção com a cura física do nosso próprio corpo. Mas a Bíblia fala em Isaías 53 que ele levou sobre si mesmo todas as nossas enfermidades. Imagina, todas as enfermidades. Porque a maldição que nós temos, a lista das maldições, das consequências das maldições, em Deuteronômio 28, fala sobre todas as doenças do Egito. E além disso, todas as outras doenças que existem. Não é? Faz parte da maldição. Então, quando ele foi amaldiçoado, quando ele recebeu isso no seu corpo, todas as doenças humanas caiu sobre ele. Não é? Que cheiro terrível. Que olhar terrível. Mas aquele sangue foi derramado cada 39 vezes. Não é? E há 39 espécies ou tipos de doenças que existem. E quando essas, né, cada um foi para curar essas doenças. Por isso nós podemos receber a cura através do sangue de Jesus. Essa foi tremendo, essa troca divina, né, que aconteceu na cruz do Calvário. A terceira derramamento do sangue de Jesus foi quando os soldados romanos, em blasfêmia, em gozar, colocou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Lembra-se que em Gênesis 3, quando a maldição, quando as consequências do pecado, a punição, castigo, né, foi dada ao homem por causa da sua desobediência, Deus disse a Adão que espinhos ia crescer sobre a terra e o seu trabalho ia ser árduo, com suor, mais difícil do que antes. Antes ele não tinha aquele cansaço, mas agora vai ter cansaço. E a própria terra não vai colaborar com ele. Espinhos ia criar, era maldição sobre a obra de sua mão, a dificuldade de ganhar o seu pão de cada dia. Essa da pobreza, que não fazia parte do plano de Deus, agora faz parte do cenário humano. Então essa maldição da terra foi colocada sobre a sua cabeça e Deus derramou o sangue de Jesus para quebrar o poder da pobreza, para quebrar aquela maldição sobre a própria terra e a obra da nossa própria mão. Esse derramamento do sangue mostra, né, uma troca. Houve também, quando ele estava ali, rasgaram, né, arrancaram os seus cabelos, diz isso em Isaías 50, versículo 6. E também, mais tarde, em 52, 14, diz que foi tão desfigurado a sua face, sua cara foi tão desfigurada porque eles arrancaram a sua barba.
Não é? Os cabelos da sua face foram arrancados. E essa fala da nossa imagem, porque não somos conhecidos pela nossa aparência física, na nossa cara, na nossa face. Foi arrancado. E se nós temos problemas com a nossa autoimagem, né? Então nós podemos saber que o sangue de Jesus foi derramado para dar-nos uma nova imagem, para recuperar a nossa autoestima, para que nós podemos ser, não, eu sou um filho de Deus, eu sou amado por Deus. O quinto derramamento do sangue de Jesus é quando ele foi crucificado. As mãos foram crucificadas. E a mão fala de não somente a obra, né, que Deus tem para nós, porque foi através da imposição das mãos que as pessoas são curadas, as pessoas são abençoadas, mas também fala, porque um lado era dois ladrões, os dois lados, né, que foram crucificados com ele, um que blasfemava acusações, gozo, e outro que pediu misericórdia. Então, esses dois aspectos da mão, então, para que ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Quando ele perdoou aquele ladrão do lado e disse que hoje vai estar comigo no paraíso. E no outro lado, né, foi aquela acusação dos irmãos. E o sangue de Jesus foi derramado para que em Cristo não há condenação. Que aquele argumento do inimigo já foi pagado e nós temos liberdade. Nós temos aquele alívio, não há condenação mais. E depois os seus pés foram pregados. E esse foi o aspecto mais difícil, mais doloroso em termos de crucificação. Porque não podia pôr peso sobre aquele dor, então sufocava a si mesmo. Quando eles queriam levantar da cruz só para respirar, só para ter um certo alívio, houve aquela dor por causa dos pés pregados. E depois, quando caía, então aqueles pulmões também sufocavam. Então houve aquela angústia contínua. Mas os pés sempre falam do nosso andar, a nossa direção da vida. E quando a pessoa não tem direção, anda em confusão, só vive assim sem propósito, é como que, né, a pessoa não tem rumo. E Jesus veio e derramou o seu sangue para dar-nos propósito, para revelar que nós temos algo importante. Podemos andar nos seus caminhos, podemos cumprir o seu propósito para a nossa própria vida. E depois, no fim, depois de morrer, ele foi lançado, espaçado pelaquela lança ao seu lado. E saía sangue e água. As pessoas, os médicos dizem que quando, naquela parte, quando foi aquela mistura de sangue e água, significa que o seu coração arrebentou, explodiu. E saiu, e que essa fala do nosso coração quebrantado. Eu não sei se tens passado pelas situações dessas em que o teu coração se sente completamente quebrado, completamente desfeito, com problemas, com divórcios, com situações adversas. Mas temos que entender que Jesus foi morto no teu lugar e levou sobre si mesmo toda aquela angústia, aquela dor de coração. E nós, em Cristo, nós temos vitória. É a base da nossa vitória. Por isso, nós devemos confessar o que o sangue de Jesus fez para nós. Jesus derramou o seu sangue 7 vezes para tirar da nossa vida as 7 áreas de consequência do pecado, do sofrimento humano, dessa maldição da lei. Nós podemos ter outra vida, vida com abundância, em Cristo Jesus, por causa do sangue de Jesus. Deus te abençoe.